Roberto Cavalcanti acabava de cair da escada. O impacto contra o piso de granito preto foi violento, mas sua consciência permanecia intacta. O que esse empresário de 45 anos não imaginava era que nos próximos minutos ele ouviria palavras que destruiriam cada certeza que tinha construído ao longo de décadas de sucesso. Quando Clara, a babá que ele sempre tratou como mobília, se ajoelhou ao lado dele com os gêmeos de 9 meses, chorando desesperadamente em seus braços, ela revelou uma verdade tão devastadora que faria este homem de gelo desmoronar pela primeira vez desde a infância. A discussão ao telefone com Amanda tinha escalado para territórios perigosos. Roberto segurava o celular com força suficiente para estilhaçar a tela. A voz da ex-esposa ecoava acusações que perfuravam seus ouvidos enquanto ele descia as escadas da cobertura em Higienópolis, São Paulo. Sempre era a mesma cantilena. Mais dinheiro para as crianças, mais dinheiro para a vida dela, mais dinheiro como punição por ele ter ousado pedir o divórcio. Amanda usava Laura e Lucas como armas em cada conversa, transformando os filhos em moeda de barganha emocional e financeira. Roberto nem percebeu quando seu pé direito pisou no ar. O penúltimo degrau simplesmente não estava onde deveria. Seu corpo foi lançado para a frente como um boneco de pano. O celular voou em arco pela sala. O mundo girou em câmera lenta, cada fração de segundo se esticando em uma eternidade aterrorizante. O impacto foi brutal. Sua cabeça ricocheteou contra a superfície dura. Seu ombro direito absorveu grande parte da queda, mas suas costelas gritaram em agonia quando seu tronco bateu de lado. Uma dor aguda atravessou todo o seu corpo como um raio. Por alguns segundos intermináveis, Roberto ficou completamente atordoado. Piscou repetidamente, tentando trazer o mundo de volta ao foco. O lustre francês de cristal acima dele parecia pulsar e se multiplicar. Cada parte do seu corpo gritava em protesto, mas ele conseguia mover os dedos das mãos, sentia as pernas respondendo aos comandos neurológicos. Nada quebrado, aparentemente. Talvez algumas costelas machucadas ou fraturadas. Talvez uma concussão leve pela pancada na cabeça, mas nada que ameaçasse sua vida. Foi então que ouviu os passos rápidos descendo do segundo andar. Clara certamente tinha escutado o estrondo, e de repente, inexplicavelmente, Roberto teve um pensamento que ele mesmo não conseguiu compreender completamente naquele instante. Um impulso obscuro, uma curiosidade que beirava o perverso. Ele fechou os olhos deliberadamente e permitiu que seu corpo se tornasse completamente inerte. Decidiu fingir estar desacordado. Queria ver como as pessoas ao seu redor reagiriam quando acreditassem que ele estava vulnerável. Queria observar, em silêncio, quem realmente se importava, além das obrigações contratuais e aparências sociais. Roberto Cavalcanti sempre foi um homem obcecado por controle. Controlava impérios corporativos, controlava negociações multimilionárias, controlava o destino de centenas de funcionários e suas famílias. E agora, em uma ironia que ele ainda não conseguia apreciar completamente, controlaria até mesmo sua própria inconsciência fabricada. Os passos ficaram mais próximos e mais urgentes. Roberto manteve a respiração lenta e profunda, como se estivesse em sono profundo ou desfalecido. Não abriu os olhos. Não se mexeu 1 milímetro. Cada músculo estava relaxado, entregue à gravidade e ao chão frio. Clara surgiu no hall de entrada. Ele não podia vê-la com os olhos fechados, mas sentiu sua presença imediatamente. O ar mudou. Ouviu a respiração dela acelerar abruptamente quando seus olhos encontraram o corpo dele caído. Ouviu quando ela parou de forma abrupta, como se tivesse batido em uma parede invisível. Um grito abafado escapou de seus lábios, um som de horror puro e primitivo. Doutor Roberto! A voz dela saiu trêmula, quebrada, quase inaudível. Um silêncio denso e aterrorizante se seguiu. Roberto imaginou que ela estava paralisada, decidindo freneticamente o que fazer. Cada segundo parecia durar horas. O peso do que ele estava fazendo ainda não tinha se instalado completamente em sua consciência. Ele estava apenas curioso, apenas querendo saber. Então ouviu algo que não esperava de forma alguma. O choro estridente dos gêmeos. Laura e Lucas estavam com Clara, é claro. Era quase 10 da noite. Ela sempre ficava com eles nesse horário,
porque Amanda tinha levado a maioria das babás e auxiliares quando saiu de casa após o divórcio. Clara era a única que permaneceu, trabalhando turnos duplos e triplos sem jamais reclamar de forma audível. Calma, calma, meus tesouros. A voz dela agora tentava soar firme e tranquilizadora, mas falhava miseravelmente. Cada palavra tremia. Deixa a Clara só um minutinho. Deixa eu ver o papai de vocês, tá bom? A Clara já volta. Roberto ouviu os passos dela se aproximando com urgência controlada. Sentiu quando ela se ajoelhou ao lado dele com dificuldade, provavelmente equilibrando os dois bebês ao mesmo tempo. Sentiu o calor irradiando do corpo dela, tão próximo do seu agora. Os bebês continuavam chorando, um choro agudo e desesperado que perfurava seus tímpanos e seu coração simultaneamente. Doutor Roberto, o senhor está me ouvindo? A mão dela tocou seu rosto com uma delicadeza inesperada. Estava gelada como gelo. Ou talvez fosse ele que estivesse com febre da queda. Por favor, acorda, por favor, pelo amor de Deus, acorda. Havia algo genuíno na voz dela. Não era o medo profissional de perder o emprego. Era medo real, humano, visceral. Clara colocou os dedos em seu pescoço, procurando a artéria carótida para verificar o pulso. Roberto sentiu as mãos dela tremendo violentamente contra sua pele. Tá batendo, graças a Deus. Tá batendo forte. Ela sussurrou para si mesma, para os céus, para qualquer entidade que pudesse estar ouvindo. Laura começou a chorar mais alto, um choro que escalava em desespero e volume. Lucas se juntou à sinfonia de pânico da irmã gêmea. E Roberto, imóvel no chão como uma estátua de carne, começou a perceber algo perturbador se formando nas bordas de sua consciência. Sua pequena experiência social estava prestes a revelar verdades que talvez ele não estivesse nem remotamente preparado para enfrentar. Clara tentava segurar Laura no braço esquerdo, enquanto ajeitava Lucas no direito. Mas os dois bebês de 9 meses se contorciam com força surpreendente, chorando cada vez mais alto e desesperadamente. O peso combinado deles em seus braços já exaustos fazia suas mãos tremerem de forma incontrolável. Ela havia passado o dia inteiro cuidando dos gêmeos sem pausa. Tinha limpado a cobertura inteira porque a faxineira tinha faltado sem aviso. Tinha preparado todas as papinhas do dia, dado banho nos dois ao mesmo tempo, trocado incontáveis fraldas, embalado para dormir repetidamente. E agora isso? Agora essa catástrofe impossível? Calma, meus bebês. Calma, por favor. Ela repetia como um mantra desesperado, a voz cada vez mais embargada por emoções que transbordavam. Mas as crianças sentiam o pânico dela. Bebês sempre sentiam. Eles eram como pequenas antenas emocionais, captando cada frequência de medo e ansiedade no ambiente. Roberto permanecia perfeitamente imóvel, de olhos fechados, mas podia ouvir cada nuance microscópica no choro dos seus filhos, cada soluço desesperado, cada grito agudo de terror infantil. Mas o que mais capturava sua atenção de forma magnética era a respiração acelerada de Clara. Ela estava entrando em pânico genuíno, pânico de verdade. Não estava atuando ou exagerando para benefício de audiência inexistente. Lucas, Laura, por favor, meus amores. A voz dela quebrou completamente, despedaçando-se em 1000 fragmentos de angústia. A Clara precisa ajudar o papai de vocês. Precisa muito, mas a Clara não consegue se vocês não se acalmarem um pouquinho. Ela olhou ao redor com olhos arregalados e úmidos, procurando soluções, procurando ajuda, procurando qualquer coisa que pudesse fazer sentido naquele pesadelo. O celular de Roberto tinha voado e aterrissado a alguns metros de distância, perto do sofá italiano. Ela precisaria soltar os bebês para buscá-lo e discar emergência. Mas não conseguia. Simplesmente não conseguia largar Laura e Lucas no chão, enquanto o patrão estava ali caído, possivelmente com traumatismo craniano, possivelmente morrendo lentamente, enquanto ela hesitava. Se você já passou por um momento em que precisou ser forte para alguém enquanto seu próprio mundo desmoronava, se inscreve no canal porque essa história vai te tocar de formas que você não espera. Eu não sei o que fazer, meu Deus, eu não sei. Clara falava sozinha agora, as lágrimas começando a escorrer livremente pelo seu rosto já vermelho de esforço e angústia. Seu coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito.
Doutor Roberto, por favor, me dá um sinal, qualquer sinal, mexe a mão, abre os olhos, geme, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ela se inclinou ainda mais perto dele, com os bebês pesados ainda presos em seus braços cansados. Uma lágrima dela caiu diretamente no rosto de Roberto. Ele sentiu o líquido quente e salgado escorrer lentamente pela sua têmpora. Era real, completamente, devastadoramente real. O desespero dela não tinha nada de performático. Eu devia ter percebido, devia ter prestado mais atenção. Clara começou a murmurar para si mesma, a voz cada vez mais aflita e autocrítica. Eu estava com as crianças no quarto, mas eu devia ter ficado mais atenta ao que estava acontecendo lá embaixo. Eu ouvi a discussão no telefone. Ouvi ele alterado, ouvi a voz dele mudando de tom. Devia ter descido. Devia ter ficado por perto caso ele precisasse de alguma coisa. Devia ter. Roberto sentiu algo completamente estranho e desconfortável se mexer dentro do seu peito. Ela estava assumindo culpa por algo que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Ela estava se responsabilizando por um acidente que foi causado pela sua própria distração e raiva. Laura deu um grito especialmente agudo e penetrante. Clara precisou ajustar a bebê no braço para evitar que ela escorregasse. A menina estendeu os bracinhos pequenos e rechonchudos, querendo descer, querendo fugir daquela situação assustadora e incompreensível. Mas Clara não soltava. Não podia soltar. Tinha medo do que poderia acontecer se tirasse os olhos do patrão por mais de 3 segundos. Meus amores, eu sei que vocês estão com muito medo. A Clara também está com medo. Está apavorada. Ela beijou a cabeça suada de Laura, depois a de Lucas, tentando transmitir segurança através do próprio terror que a consumia. Mas eu preciso muito que vocês me ajudem agora, tá bom? A gente precisa ser forte pelo papai de vocês, pelo papai. Roberto registrou as palavras como se fossem gravadas em ferro quente em sua pele. Ela não disse pelo patrão, não disse pelo doutor Roberto, não disse pelo homem que paga meu salário. Disse papai, como se estivessem todos juntos naquilo, como se fossem uma unidade familiar real, como se houvesse laços invisíveis que os conectavam além de contratos trabalhistas e transações financeiras. Mas não eram uma família. Ele sempre deixou isso cristalino para todos ao seu redor. Clara era a funcionária. Ponto final. Ela cuidava dos filhos dele porque recebia um salário mensal para isso. Havia um contrato assinado. Havia obrigações e benefícios claramente delineados. Não havia intimidade. Não havia proximidade emocional. Não havia cruzamento de fronteiras entre o profissional e o pessoal. Pelo menos, era o que Roberto sempre acreditou com absoluta certeza até este exato momento. Eu vou buscar o celular agora, Clara decidiu, a voz tentando soar mais firme do que realmente era. Vou colocar vocês aqui do ladinho do papai por só um segundinho. Só um segundo mesmo, prometo. A Clara volta correndo. Ela abaixou cuidadosamente os gêmeos no chão frio de granito ao lado de Roberto. Laura imediatamente começou a engatinhar em direção ao pai com urgência, chorando intensamente. Suas mãozinhas pequenas e úmidas tocaram o braço dele. Seus dedos minúsculos apertaram a manga da camisa social dele como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. Lucas ficou sentado onde foi colocado, o rostinho vermelho e inchado de tanto chorar, os olhos azuis fixos no rosto imóvel do pai. Sua boca estava aberta em um círculo perfeito de confusão e medo. Clara correu até o celular com passos pesados e desesperados. Pegou o aparelho com mãos que tremiam tão violentamente que quase o derrubou novamente. Voltou correndo, seu coração batendo em ritmo frenético. Mas quando chegou perto novamente, Laura tinha se agarrado completamente à camisa de Roberto, seu corpinho pequeno pressionado contra o dele. Lucas tinha começado a soluçar de um jeito que literalmente partia o coração em pedaços microscópicos. Um choro baixo, gutural, desesperado. Um choro que dizia claramente que seu mundo tinha acabado e ele não entendia por quê. E foi nesse momento preciso que Clara desabou de vez. As últimas defesas que ela estava mantendo para parecer funcional e no controle simplesmente evaporaram. Ela caiu de joelhos ao lado de Roberto, como se suas pernas tivessem sido cortadas. O celular ainda estava na mão,
mas ela não conseguia coordenar seus dedos para discar os números necessários. As lágrimas desciam livremente agora, sem qualquer tentativa de controle ou contenção. Ela soluçava enquanto tentava discar o número de emergência 192, mas os dedos erravam os números repetidamente. A tela ficava borrada pela água salgada, caindo diretamente sobre ela. Não, 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 por favor, não! Ela limpava as lágrimas com as costas da mão, de forma frenética e inútil. Tentava de novo, falhava de novo. Eu preciso conseguir, preciso ligar, preciso salvar ele. Preciso. Laura largou a camisa do pai subitamente e se virou para Clara com os bracinhos estendidos para cima. A bebê não estava pedindo o pai que jazia ali imóvel e aparentemente morto. Estava pedindo a babá. Estava pedindo quem sempre estava presente. Estava pedindo seu porto seguro verdadeiro. Lucas fez exatamente o mesmo movimento instintivo e revelador. Os dois bebês chorando agora não apenas de medo, mas de busca ativa por segurança e conforto. Roberto sentiu algo se revirar violentamente dentro dele. Uma sensação física de náusea, misturada com algo muito pior. Seus próprios filhos, diante de uma situação de perigo aparente e morte iminente do pai, não buscavam conforto nele, buscavam em Clara. Ela era o porto seguro deles. Ela era quem eles realmente queriam quando o mundo ficava aterrorizante e incompreensível. Ela era a âncora emocional deles. Não ele. Nunca ele. Vem cá, meus tesouros. Vem pra Clara. Clara abandonou o celular temporariamente no chão e pegou os dois bebês nos braços novamente, apertando-os contra seu peito com força. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. A Clara tá aqui com vocês. Sempre vou estar aqui, prometo. Nunca vou abandonar vocês. Nunca. Ela balançava o corpo para a frente e para trás, em um ritmo antigo e instintivo, ninando os bebês mesmo em meio ao seu próprio desespero esmagador. Começou a cantarolar baixinho uma música que Roberto não reconhecia. Algo do interior do Brasil, provavelmente. Algo da infância dela em um lugar que ele nunca se interessou minimamente em conhecer ou perguntar sobre. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. A voz dela falhava constantemente entre os soluços que tentava reprimir, mas continuava com determinação feroz. Não, não, não. Meus bebês não têm medo de nada. Porque a Clara tá aqui. Porque a Clara não vai deixar nada de ruim acontecer com vocês. Nada. Nunca. Roberto ouviu Laura começar a se acalmar gradualmente. O choro diminuiu para um choramingo baixo e intermitente. Lucas encostou a cabeça no ombro familiar de Clara. Seu corpinho ainda tremia periodicamente, mas estava menos tenso. Os músculos começando a relaxar na presença da pessoa, que representava segurança absoluta. Isso, meus amores. Isso mesmo. Vocês são tão fortes, tão corajosos. Clara beijou a testa de cada um com ternura infinita. Assim como o papai de vocês. Ele também é forte. Muito forte. Ele vai ficar bem. Ele tem que ficar bem. Ela dizia isso como se estivesse tentando se convencer. Como se repetir aquelas palavras em voz alta pudesse de alguma forma materializar a realidade que ela desesperadamente precisava existir. Como se a força da sua vontade e da sua fé pudessem curvar o universo. O papai de vocês é um homem bom no fundo. Clara continuou, a voz mais suave agora, mas ainda tremendo. Eu sei que ele é muito sério às vezes. Eu sei que ele trabalha demais e fica exausto e impaciente, mas ele ama vocês. Tenho certeza absoluta que ama. Do jeito dele, com as limitações dele, mas ama. Roberto sentiu cada palavra como socos físicos em seu estômago. Ela estava defendendo ele. Defendendo ativamente um homem que a tratava com frieza calculada há meses. Defendendo alguém que nunca lhe deu um bom dia caloroso ou um obrigado genuíno. Defendendo o patrão que havia como parte da mobília funcional da casa. Ele só esqueceu como demonstrar amor. Clara sussurrou, mais para ela mesma do que para os bebês que não entendiam palavras ainda. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ele tem um coração bom. Ele tem que ter. Eu preciso acreditar nisso. Preciso acreditar que existe bondade escondida em algum lugar dentro dele. Laura bocejou pesadamente. O cansaço físico e emocional do choro prolongado, começando a vencer finalmente.
Lucas chupava o próprio dedo em um gesto de autoconforto. Os olhinhos vermelhos e inchados, mas mais calmos e focados. Clara continuava balançando suavemente. Continuava cantarolando melodias esquecidas. Continuava sendo o único pilar estrutural de segurança que aquelas duas crianças realmente conheciam em suas vidas curtas. E Roberto, deitado ali no chão frio e duro, percebeu algo absolutamente devastador que explodiu em sua consciência como uma bomba nuclear. Ele era essencialmente um estranho completo na vida dos próprios filhos. Ele morava na mesma casa luxuosa, de 500 metros quadrados. Ele pagava todas as contas sem atraso. Ele providenciava tudo do melhor e mais caro. Berços importados da Itália, roupas de grife, brinquedos educativos recomendados por especialistas, plano de saúde Platinum. Tudo. Mas era Clara quem conhecia as músicas específicas que acalmavam cada bebê. Era Clara quem sabia exatamente como segurar e embalar cada um de forma única. Era Clara quem eles procuravam instintivamente quando precisavam de proteção e conforto. Era Clara quem realmente, verdadeiramente cuidava no sentido mais profundo e humano da palavra. E ele apenas existia ali como um fantasma corporativo, uma presença ausente, um provedor financeiro sem rosto ou coração, um conceito abstrato chamado papai que não tinha nenhuma substância real ou conexão emocional concreta. Agora a Clara vai ligar para a emergência, tá bom? Ela falou baixinho para os bebês, sua voz exausta, mas determinada. Vou pedir ajuda para o papai de vocês, mas vocês ficam bem calminho aqui comigo. Eu não vou sair do lado de vocês nem por um segundo, prometo. Prometo mesmo. E ela não saiu. Verdadeiramente não saiu. Ela permaneceu exatamente ali, os dois bebês pesados nos braços doloridos, enquanto finalmente conseguia discar o número correto na terceira tentativa desesperada. Alô, alô, eu preciso de uma ambulância urgente, por favor. A voz de Clara saiu completamente desesperada e quebrada ao telefone. Meu patrão caiu da escada. Ele está desacordado há vários minutos. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, mandem alguém rápido. Roberto ouvia absolutamente cada palavra, cada inflexão microscópica de pânico genuíno e desespero, cada respiração ofegante, cada tentativa de manter a compostura enquanto o mundo desmoronava. Sim, ele está respirando. Ela respondia às perguntas rápidas da atendente do SAMU, tentando manter a voz minimamente firme e funcional. O coração está batendo também. Eu chequei várias vezes. Coloquei os dedos no pescoço dele. Tá batendo forte, graças a Deus. Não, senhorita, ele não se mexeu nenhuma vez desde que eu cheguei. Já faz uns 6 ou 7 minutos, eu acho. Não tenho certeza. O tempo tá passando tão devagar que parece uma eternidade inteira. Laura se mexeu inquieta no colo dela, ainda agitada e sensível. Clara ajustou a bebê com dificuldade, fazendo um malabarismo impressionante entre o telefone apertado entre a orelha e o ombro e as duas crianças pesadas nos braços. Higienópolis, Rua Sabará, número 423, cobertura, Edifício Imperatriz. É urgente, por favor. Por favor, sejam muito rápidos. Houve uma pausa enquanto a atendente dava instruções técnicas do outro lado da linha. Clara ouvia com atenção desesperada, tentando absorver cada palavra. Não vou mover ele de jeito nenhum. Sei que não pode. Vou só ficar aqui do lado dele esperando vocês chegarem. Ela olhou para Roberto com olhos inundados de lágrimas frescas. Vou ficar aqui até vocês chegarem. Não importa quanto tempo demore. Não vou deixar ele sozinho. Ela desligou o telefone e o largou de lado como se fosse um objeto sem importância. Respirou fundo e profundamente várias vezes, tentando se recompor minimamente para não assustar ainda mais as crianças. Mas não conseguia. Os soluços voltaram com força redobrada, mais intensos e descontrolados, agora que não precisava manter uma fachada de funcionalidade para a atendente. Eu devia ter visto antes. Ela começou a falar sozinha outra vez, balançando a cabeça em negação repetitiva. Eu ouvi a discussão dele no telefone com a ex-esposa. Ouvi perfeitamente que ele estava alterado e irritado. Devia ter descido imediatamente. Devia ter ficado por perto dele caso precisasse de qualquer coisa. Devia ter evitado que isso acontecesse de alguma forma. Roberto franziu a testa internamente, completamente perplexo. Por que diabos ela achava que tinha essa responsabilidade impossível?
Porque estava se culpando por algo completamente fora do seu controle. Sempre acontece alguma coisa terrível quando eu relaxo a guarda. Clara continuou, a voz quebrada e cheia de dor antiga. Sempre. Eu não posso relaxar nunca. Não posso baixar a guarda nem por 5 minutos. Porque se eu baixar, se eu deixo de prestar atenção, as coisas ruins acontecem. Sempre acontecem. É como se fosse uma maldição me seguindo. Ela apertou os bebês com ainda mais força, como se tivesse medo visceral de perdê-los também. Como se o universo pudesse arrancá-los dela a qualquer segundo se ela não os segurasse com força suficiente. Eu tinha que ter ficado no andar de baixo esperando. Ela continuou se flagelando verbalmente. Tinha que ter esperado pacientemente ele terminar a ligação complicada. Mas não. Eu subi com Laura e Lucas porque achei que ele ia querer privacidade total. Porque eu sempre tento não incomodar. Sempre tento ficar invisível e discreta, como ele claramente prefere. Como ele sempre deixou claro que prefere. As palavras atingiram Roberto como pedradas certeiras. Invisível como ele prefere. Era exatamente isso que ele fazia conscientemente. Tratava ela como se fosse invisível. Como se fosse um eletrodoméstico eficiente. Como se fosse uma função, não uma pessoa. E agora ele está aqui caído por minha culpa completa. Clara limpou o rosto úmido com o ombro, sem soltar os bebês por um segundo sequer. Se eu tivesse ficado por perto e atenta, se eu tivesse prestado mais atenção ao estado dele, talvez eu tivesse visto ele pisando errado naquele degrau. Talvez eu tivesse conseguido avisar a tempo. Talvez eu tivesse conseguido segurar ele. Ela não conseguiu terminar a frase. O choro tomou conta completamente, sacudindo seus ombros. Lucas levantou sua mãozinha minúscula e tocou o rosto molhado de Clara com curiosidade infantil. O bebê fez um som baixinho e preocupado, como se estivesse genuinamente tentando consolar a pessoa que sempre o consolava. Laura encostou a cabecinha pesada no peito de Clara, procurando instintivamente o som rítmico e tranquilizador do coração que sempre a acalmava em todos os momentos difíceis. Desculpa, meus bebês preciosos. Clara beijou a testa dos dois com devoção quase religiosa. Desculpa por estar assustando tanto vocês. A Clara vai ficar bem logo. Vai dar tudo certo no final. Tem que dar certo. Deus não pode ser tão cruel assim. Vicente sentia o peito progressivamente mais apertado com cada segundo que passava. Cada palavra que saía da boca dela revelava camadas inteiras de responsabilidade impossível que ele tinha jogado sobre os ombros frágeis dela, sem nem perceber ou se importar. Ela não era apenas a babá contratada com carteira assinada. Ela era a pessoa que assumia literalmente cada problema daquela casa gigantesca como se fosse culpa pessoal dela. Ela era quem carregava todo o peso emocional e psicológico de tudo, enquanto ele apenas dava ordens secas e impessoais. Dr. Roberto, por favor, acorda agora. Ela voltou a falar diretamente com ele, a voz suplicante e quebrada. Eu sei que o senhor não gosta de demonstrar fraqueza nenhuma. Eu sei que o senhor sempre foi o homem mais forte que eu já conheci, mas agora não é hora de orgulho ou ego. Por favor, pelos seus filhos lindos, por Laura e Lucas que precisam tanto do senhor. Ela fez uma pausa longa e carregada, olhando para os bebês nos seus braços exaustos. Eu também preciso do senhor. A voz saiu tão baixa e vulnerável que Roberto quase não conseguiu ouvir. Quase perdeu aquelas palavras cruciais no silêncio pesado. Essas duas crianças aqui nos meus braços, elas são literalmente tudo para mim agora. Ela acariciou os cabelos finos de Laura com infinita ternura. Elas se tornaram minha razão de acordar todo dia, minha razão de continuar respirando e lutando. E se alguma coisa grave acontecer com o senhor, se o senhor não acordar, Lorena não conseguiu terminar aquele pensamento aterrorizante. Não precisava. A dor crua e exposta na voz dela dizia absolutamente tudo o que precisava ser dito. Dizia que ela entraria em colapso total. Dizia que seu mundo implodira. Dizia que ela não sabia como sobreviveria a mais uma perda devastadora. E Vicente, pela primeira vez em toda essa experiência perturbadora, começou a questionar seriamente se fingir estar desacordado tinha sido realmente uma boa ideia, afinal. Se não tinha sido, na verdade, uma das piores decisões que ele já tomou em 45 anos de vida. Clara limpou o rosto mais uma vez com determinação renovada
e respirou fundo repetidamente. Ela precisava se acalmar pelos bebês. Laura e Lucas já tinham chorado absurdamente demais por uma única noite. Eles não mereciam continuar sendo expostos a esse trauma. Ela olhou para Roberto, ainda completamente imóvel no chão frio como um cadáver, e tomou uma decisão consciente. Meus tesouros, vem cá. Ela se levantou com extrema dificuldade, os joelhos doendo intensamente de tanto tempo ajoelhada no granito gelado. Suas pernas tremiam, suas costas gritavam em protesto. A Clara vai sentar aqui bem pertinho do papai e a gente vai conversar com ele juntos, tá bom? Mesmo que ele não consiga responder agora, ele tá ouvindo a gente. Tenho certeza absoluta que ele tá ouvindo cada palavra. Ela se sentou no chão com cuidado, encostando as costas doloridas na parede branca e fria, e posicionou os gêmeos estrategicamente em seu colo, de forma que ficassem de frente para o pai. Roberto estava a menos de 1 metro deles agora. Se ele abrisse os olhos neste instante preciso, veria perfeitamente os três olhando diretamente para ele, estudando-o, esperando-o acordar. Olha só, Laura, olha bem para o papai. Clara segurou a mãozinha gordinha da bebê e apontou cuidadosamente para Roberto. Ele tá só descansando um pouquinho agora, tá? Ele trabalhou muito hoje. Aliás, ele trabalha demais todos os dias da semana sem parar. Sua voz tinha mudado significativamente. Ainda estava embargada e emocionada, mas havia uma suavidade nova e intencional. Uma tentativa genuína e heróica de transformar aquele momento absolutamente terrível em algo menos traumatizante e assustador para as crianças inocentes. Sabe, Lucas, ela continuou acariciando os cabelos escuros e macios do menino com dedos trêmulos. O papai de vocês é muito, muito inteligente. Ele construiu uma empresa enorme do zero. Ele cuida e sustenta tanta gente. Dá emprego e dignidade para tantas famílias que dependem dele. Isso é muito, muito importante e admirável. Roberto ouvia cada palavra como se estivessem sendo transmitidas em alto volume. Ela estava falando bem dele, defendendo ativamente ele, criando uma narrativa positiva. Por quê? Por que alguém faria isso por uma pessoa que nunca retribuiu minimamente essa generosidade? Eu sei que às vezes o papai chega em casa muito cansado e estressado. Clara prosseguiu, como se estivesse tendo uma conversa genuína com os bebês de 9 meses. Eu sei que ele não sorri muito ultimamente, que ele fica trancado no escritório dele até muito tarde da noite, trabalhando sem parar. Mas isso não significa de jeito nenhum que ele não ama vocês com todo o coração dele. Significa apenas que ele está fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas emocionais que ele tem. Ela estava ativamente criando desculpas elaboradas para ele, para Roberto, que nunca tinha passado mais de 20 minutos por dia interagindo com os próprios filhos. Para Roberto, que mal olhava para Laura e Lucas quando chegava em casa do trabalho, indo direto para o escritório. Para Roberto, que considerava a paternidade como mais uma responsabilidade administrativa e financeira da vida, não como uma experiência emocional e transformadora. A Clara sabe no fundo do coração que o papai de vocês é bom por dentro. Clara continuou, a voz cada vez mais suave e convicta. Ele só ainda não aprendeu completamente como mostrar esse lado dele. Sabe por quê? Porque provavelmente ninguém nunca mostrou para ele quando ele era pequenininho como vocês. Às vezes as pessoas crescem e se tornam adultos, sem nunca aprender direito como dar e receber carinho. Mas isso não significa que elas não sintam essas emoções profundamente por dentro. Roberto sentiu algo se partir e estilhaçar dentro do peito. Como ela sabia isso? Como ela podia descrever tão perfeitamente e precisamente uma verdade fundamental que ele mesmo nunca tinha admitido em voz alta para ninguém? Nem mesmo para terapeutas caros. Seu pai tinha sido um homem completamente frio e distante. Sua mãe sofisticada e emocionalmente ausente. Ele tinha crescido em berços literalmente folheados a ouro, em mansões com 10 quartos, em escolas de elite com mensalidades absurdas. Tinha tudo materialmente, mas nunca teve abraços espontâneos, nunca teve conversas profundas, nunca teve afeto genuíno e descomplicado. Tudo era transacional e frio. Mas vocês dois? Clara beijou carinhosamente o topo da cabeça de Laura, depois de Lucas com igual devoção. Vocês vão crescer completamente diferentes do papai.
Vocês vão crescer sabendo todos os dias que são amados incondicionalmente, pela Clara que ama vocês mais que qualquer coisa nesse mundo inteiro, e pelo papai que também ama muito, só ainda está aprendendo como mostrar direito. Laura bocejou novamente pesadamente, o cansaço físico e emocional finalmente vencendo definitivamente o medo e a ansiedade. Lucas esfregou os olhinhos vermelhos e inchados com as mãozinhas, lutando bravamente, mas inutilmente contra o sono que o puxava. O papai vai ficar completamente bem. Clara falou agora com convicção firme, como se repetir aquilo em voz alta com fé suficiente pudesse literalmente fazer-se tornar verdade objetiva. Ele é muito forte. Ele sempre foi incrivelmente forte e resiliente. E quando ele acordar logo, a gente vai estar aqui esperando amorosamente, porque é exatamente isso que família de verdade faz. A gente fica junto. A gente não abandona nos momentos difíceis. Roberto sentiu as palavras como um soco devastador direto no estômago. Família. Ela tinha dito família explicitamente, mas ela não era família biologicamente. Ela era a empregada com carteira assinada e salário mensal. Ela não tinha nenhuma relação de sangue ou legal com eles. Ou tinha, porque ela estava ali sentada no chão gelado e desconfortável com 2 bebês pesados no colo, defendendo verbalmente e emocionalmente um homem que nunca a tratou com um pingo sequer de humanidade básica ou respeito. Ela estava ali quando a própria mãe biológica das crianças tinha ido embora sem olhar para trás, interessada apenas em pensão alimentícia generosa. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já teve alguém na sua vida que te amou quando você não merecia? Alguém que ficou quando todos os outros foram embora? E se essa história está mexendo com você, como está mexendo comigo, deixa seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Sabe o que a vovó da Clara costumava dizer sempre? Clara começou a embalar os bebês suavemente para frente e para trás, em um ritmo hipnótico. Ela dizia que Deus coloca estrategicamente as pessoas certas no nosso caminho, exatamente na hora certa que a gente precisa. E eu acredito muito nisso com todo o meu coração. Eu acredito de verdade que eu tô aqui nesta casa por um motivo maior. E vocês dois entraram na minha vida exatamente quando eu mais precisava de um propósito novo. Sua voz falhou emocionalmente de novo. E o papai de vocês, ele também está na minha vida por um motivo específico que eu ainda não entendo completamente. Mesmo sendo muito difícil às vezes, mesmo ele sendo do jeito complicado que ele é. Roberto continuava de olhos firmemente fechados, mantendo a farsa, mas agora sua atenção estava completamente e totalmente voltada para cada palavra que saía dos lábios de Clara. Cada frase a forçava brutalmente a ver e reconhecer coisas que ele sempre ignorou deliberadamente ou simplesmente não enxergava. Ela ajeitou Laura, que finalmente tinha adormecido completamente, exausta demais para continuar lutando. Lucas ainda lutava bravamente contra o sono inevitável, os olhinhos pesados abrindo e fechando em câmera lenta. Dorme, meu príncipe lindo. Clara sussurrou com ternura infinita, passando a mão gentilmente pelos cabelos finos e sedosos do bebê. Dorme tranquilo. Amanhã vai ser um dia muito melhor que hoje. A Clara promete solenemente. Foi exatamente nesse momento preciso e cristalino que Roberto realmente a viu pela primeira vez. Não fisicamente, obviamente, porque seus olhos continuavam fechados na farsa, mas viu de verdade, com o coração, com a alma, com uma parte dele que tinha estado adormecida ou morta por décadas. O rosto dela provavelmente estava completamente inchado de tanto chorar copiosamente. O coque que ela sempre mantinha perfeitamente arrumado estava certamente desmanchado e caótico agora. O uniforme cor-de-rosa claro, que ele exigia que ela usasse todos os dias, estava provavelmente todo amarrotado e suado. Os braços dela, segurando 2 bebês de quase 10 quilos cada um por tanto tempo, deviam estar doendo de forma absurda e insuportável. E ainda assim, ela estava ali, firme, presente, inabalável, sendo o único pilar estrutural e emocional real que aquela casa gigantesca e cara realmente tinha. Roberto nunca tinha parado nem por 5 segundos para pensar em Clara como uma pessoa real e tridimensional. Uma pessoa com história própria,
com dores acumuladas, com sonhos escondidos, com necessidades emocionais. Ela era simplesmente a babá, a funcionária extremamente eficiente que cuidava impecavelmente bem dos seus filhos e não criava nenhum problema ou drama. Ele pagava o salário dela rigorosamente no dia certo, dava folgas quando eram legalmente necessárias, fornecia um quarto confortável e bem equipado dentro da casa. Achava honestamente que isso era suficiente e justo. Mas quando foi a última vez que ele tinha perguntado sinceramente se ela estava bem emocionalmente? Quando foi a última vez que ele a tratou como algo além de uma engrenagem útil e substituível na máquina bem oleada da sua vida privilegiada? Nunca. A resposta era simples e devastadora. Nunca. Doutor Roberto. Clara voltou a falar diretamente com ele, a voz exausta e profundamente cansada agora. Eu não sei se o senhor está me ouvindo realmente aí de onde está, mas eu preciso muito falar uma coisa importante para o senhor. Ela fez uma pausa extremamente longa e pesada. Roberto podia ouvir a respiração difícil e pesada dela. Podia sentir o peso emocional do que ela estava prestes a revelar. Eu sei perfeitamente que para o senhor eu sou só a babá contratada, só mais uma funcionária na folha de pagamento. E tudo bem, eu aceito completamente isso. Eu sei qual é meu lugar nesta casa. Ela apertou os bebês dormindo com mais carinho ainda. Mas esses dois aqui nos meus braços, eles se tornaram minha vida inteira agora. Desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa há 8 meses e vi eles tão pequeninhos e frágeis e perfeitos, alguma coisa mudou permanentemente dentro de mim. Roberto lembrou vagamente do dia que Clara foi contratada através da agência de elite. Amanda tinha acabado de sair de casa definitivamente, levando metade estratégica da equipe de funcionários com ela por pura vingança. Ele precisava de alguém urgentemente para cuidar dos bebês que ainda eram recém-nascidos. A agência mandou Clara com excelentes referências. Ela tinha vindo direto do interior de Minas Gerais com uma mala pequena e surrada e olhos assustados de quem nunca tinha visto uma cidade tão grande. Ele mal olhou para ela naquele dia. Apenas explicou as regras secamente e o que esperava em termos de performance e resultados. Ela aceitou tudo em completo silêncio submisso. O senhor sabe que eu perdi meus 2 pais quando tinha 23 anos? Clara continuou, a voz tremendo violentamente agora. Foi um acidente de carro terrível na estrada. Os 2 morreram na hora, juntos. Eu era filha única. Não tinha mais ninguém no mundo depois daquilo. Roberto não sabia absolutamente nada disso. Nunca tinha perguntado sobre a vida dela. Nunca demonstrou o menor interesse na história pessoal dela. Eu passei 5 anos inteiros achando honestamente que nunca mais ia sentir que pertencia a algum lugar de verdade. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto dela e caiu diretamente sobre Lucas, que dormia profundamente agora, que nunca mais ia ter uma família real, que ia ficar sozinha para o resto da vida, só trabalhando e existindo, mas nunca realmente vivendo. Ela soluçou baixinho, tomando extremo cuidado para não acordar os bebês que finalmente descansavam. Até que eu vim parar aqui nesta casa. Até que eu conheci Laura e Lucas. Ela não conseguiu evitar que mais lágrimas caíssem. Eu sei muito bem que eles não são meus filhos biologicamente. Eu sei que eu não tenho nenhum direito legal ou moral de sentir o que eu sinto, mas eu simplesmente não consigo evitar. Eles preencheram completamente um buraco gigante dentro de mim que eu honestamente achei que ia ficar vazio e doendo para sempre. Roberto sentiu o peito apertar dolorosamente. Ela amava seus filhos de forma genuína e profunda. Não porque era paga mensalmente para isso, não por obrigação contratual ou pressão profissional, mas porque Laura e Lucas tinham se tornado a família que ela tinha perdido tragicamente. Tinham se tornado sua razão de existir. Por isso eu cuido deles como se fossem meus próprios filhos. Ela explicou com voz quebrada. Por isso eu fico acordada a noite inteira quando eles estão doentes com febre. Por isso eu canto as mesmas músicas que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Por isso eu... A voz quebrou completamente, despedaçando-se. Por isso eu não posso perder essa família de novo. Eu não posso, Dr. Roberto. Eu simplesmente não aguento perder tudo outra vez. E foi exatamente nesse momento cristalino que Roberto finalmente entendeu com clareza absoluta. Clara não estava apenas com medo de que ele morresse. Ela estava completamente aterrorizada de perder mais uma família, de ficar sozinha novamente no mundo,
de ter o coração brutalmente despedaçado pela segunda vez na vida, de voltar para aquele vazio existencial insuportável. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Clara abraçava os dois bebês dormindo profundamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, sem qualquer tentativa de controle. Roberto permanecia totalmente imóvel na sua farsa cruel, mas por dentro estava em tumulto absoluto. Cada revelação dela era como um espelho gigante sendo colocado violentamente na sua frente, refletindo impiedosamente um homem que ele não queria reconhecer ou admitir que era. Sabe o que é mais triste e irônico, Dr. Roberto? Clara recomeçou a falar, a voz apenas um sussurro fantasmagórico agora. É que o senhor tem literalmente tudo o que eu perdi e nunca vou recuperar. O senhor tem 2 filhos absolutamente lindos, saudáveis, perfeitos em todos os sentidos. Mas o senhor não vê o presente que tem. O senhor não aproveita nem um segundo. O senhor está tão completamente ocupado construindo impérios financeiros que esqueceu totalmente de construir memórias reais com seus próprios filhos. Ela olhou para Laura, dormindo angelicalmente em seu colo cansado. Laura deu os primeiros passinhos dela mês passado, 4 passos seguidos sem apoio. O senhor não viu porque estava numa reunião estratégica em Brasília. Sua voz não tinha nenhuma acusação direta, apenas uma tristeza profunda e resignada. Lucas falou a primeira palavra dele há 2 semanas. Ele disse mamã bem clarinho, mas ele não estava chamando a mãe biológica dele que foi embora. Ele estava me chamando, e o senhor também não viu isso. Estava trancado no escritório até meia-noite fechando um negócio. Cada palavra era uma facada lenta e precisa. Roberto não sabia de absolutamente nenhum desses marcos cruciais de desenvolvimento. Não sabia porque nunca perguntava genuinamente. Nunca estava presente física ou emocionalmente. Estava sempre ocupado com coisas supostamente mais importantes. Eu guardo tudo aqui dentro. Clara colocou a mão livre sobre o coração batendo. Cada risada gostosa, cada descoberta incrível, cada momento especial e único. Eu guardo tudo porque alguém precisa guardar essas memórias. Alguém precisa se lembrar e testemunhar que esses bebês estão crescendo a cada dia, que a infância preciosa deles está passando rapidamente e nunca vai voltar. Ela acariciou os cabelos de Lucas com infinita ternura. E um dia, Dr. Roberto, um dia não tão distante assim, eles vão crescer completamente, vão virar adolescentes e depois adultos, e o senhor vai olhar para trás e perceber horrorizado que perdeu absolutamente tudo que realmente importava. Vai perceber que não tem nenhuma memória real com eles, nenhuma conexão verdadeira, nenhuma lembrança preciosa. Meu pai trabalhava muito também, sabe? Ela continuou, a voz ficando nostálgica e distante. Ele era pedreiro de construção civil. Acordava todo santo dia às 5 da manhã. Voltava para casa exausto às 7 da noite, coberto de cimento e poeira. Mas sabe o que ele fazia religiosamente toda noite antes de dormir, sem exceção? Ela sorriu através das lágrimas. Ele entrava no meu quarto em silêncio, me dava um beijo demorado na testa e dizia baixinho: "Te amo, minha flor. Sempre vou te amar." Todo dia, Dr. Roberto. Todos os dias da minha infância inteira, sem falhar uma única vez. A voz dela quebrou de novo, mas continuou corajosamente. Quando eles morreram naquele acidente horrível, eu não tinha dinheiro nenhum para absolutamente nada. Perdi a casa modesta onde cresci. Perdi tudo o material que eles tinham construído com tanto suor. Mas sabe o que eu não perdi de jeito nenhum? As memórias deles, os abraços apertados, os eu te amos diários. Aquele beijo de boa noite que nunca faltou. E é exatamente isso que me mantém viva e funcionando até hoje. É isso que me faz acordar toda manhã com força para continuar existindo e lutando. Ela olhou diretamente para Roberto, para aquele homem poderosíssimo caído no chão frio. O senhor tem dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa neste mundo material. Tem poder e influência. Tem tudo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sonhando em ter. Mas o que o senhor realmente tem que importa de verdade no final? Se o senhor morresse hoje neste chão, o que Laura e Lucas se lembrariam do pai deles daqui a 20 anos? A porta sempre fechada do escritório, o homem eternamente cansado que mal olhava para eles, o fantasma corporativo que pagava as contas, mas nunca estava presente? Ela balançou a cabeça lentamente, lágrimas caindo sobre os bebês dormindo.
Eu daria literalmente tudo que eu não tenho e nunca vou ter na vida por mais um dia com meus pais. Mais um abraço apertado, mais um beijo de boa noite, mais um eu te amo sincero. E o Senhor tem essa chance absolutamente preciosa todos os dias e desperdiça completamente. Desperdiça porque acha que trabalho é mais importante, que dinheiro e poder são mais importantes, que construir patrimônio é mais importante. Clara respirou fundo várias vezes, tentando se controlar minimamente. Mas não é, Dr. Roberto. Não é nem de longe. No final de tudo, quando a gente está sozinho e vulnerável, o que importa de verdade não é o tamanho da conta bancária ou quantas empresas a gente controla. É quantas pessoas vão sentir nossa falta genuinamente. É quanto amor real a gente deixou no mundo. É quantas vidas a gente tocou de forma significativa. Ao longe, finalmente, a sirene característica da ambulância do SAMU começou a soar cada vez mais próxima. Clara levantou a cabeça imediatamente, olhos arregalados de alívio. Chegaram, graças a Deus Todo-Poderoso, finalmente chegaram. Ela se levantou com extrema dificuldade e lentidão, ainda segurando cuidadosamente os 2 bebês pesados e dormindo. O senhor vai ficar bem agora, Dr. Roberto. Vai ficar bem e vai ter uma segunda chance preciosa. Uma chance de fazer tudo diferente daqui para frente. Uma chance de ser um pai verdadeiro e presente. Uma chance de ser um ser humano melhor. Ela olhou para ele uma última vez, antes de sair correndo para abrir o portão eletrônico. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas. Mas havia algo de determinado e forte ali também. Eu só espero sinceramente que o senhor não desperdice essa segunda chance também, porque oportunidades assim não aparecem 3 vezes na vida. E naquele momento absolutamente crucial, Roberto Cavalcanti, o homem que tinha construído um império e controlava absolutamente tudo e todos ao seu redor, percebeu finalmente que tinha perdido completamente o controle da única coisa que realmente importava em toda a sua existência privilegiada. Sua própria humanidade, sua capacidade de amar e ser amado, sua conexão com as únicas pessoas que deveriam significar tudo. Clara correu até a porta principal da cobertura, ainda carregando heroicamente os 2 bebês dormindo pesadamente. Roberto ouviu seus passos apressados e irregulares. Ouviu o portão eletrônico abrindo com o zumbido mecânico característico. Ouviu as vozes profissionais e urgentes dos paramédicos entrando rapidamente. E ali, deitado no chão gelado e duro, ele finalmente compreendeu a magnitude completa e devastadora do que estava fazendo desde o início. Ele não estava simplesmente fingindo estar desacordado por curiosidade mórbida. Ele estava ativamente forçando uma mulher que já tinha perdido literalmente tudo a reviver seu pior pesadelo imaginável. Ele estava usando cruelmente o medo dela, a dor profunda dela, a vulnerabilidade dela para satisfazer sua curiosidade egoísta sobre quem realmente se importava com ele. Que tipo de ser humano fazia isso intencionalmente? Que tipo de monstro torturava emocionalmente alguém dessa forma? Os paramédicos entraram apressadamente com equipamentos fazendo barulho. Roberto sentiu quando se aproximaram com eficiência profissional. Começaram imediatamente a checar seus sinais vitais com aparelhos frios. Ouviu Clara explicando o que tinha acontecido, a voz ainda extremamente trêmula e fraca. Ele caiu da escada. Eu ouvi o barulho alto e desci correndo desesperada. Quando cheguei, ele estava exatamente assim. Não respondeu nada desde então. Mas o coração está batendo normalmente, a respiração está estável. Eu chequei várias vezes. A senhora fez absolutamente certo, moça. Um dos paramédicos respondeu com voz tranquilizadora e profissional. Fez exatamente o que deveria. Agora vamos levá-lo para o hospital urgente. Precisamos fazer exames completos. Tomografia. Verificar se tem alguma lesão interna ou sangramento que não aparece externamente. Eu vou junto na ambulância. Clara disse com firmeza absoluta e não negociável. Não era um pedido, era uma declaração de fato. As crianças? Houve uma pausa curta. Roberto podia imaginar perfeitamente Clara, olhando para Laura e Lucas dormindo profundamente em seus braços, depois olhando para ele no chão. Eu não posso deixar eles aqui sozinhos de jeito nenhum. Mas eu também não posso. Sua voz revelava claramente o dilema impossível. Ela queria estar nos 2 lugares ao mesmo tempo.
Queria cuidar das crianças e dele simultaneamente. A senhora é a esposa dele? O paramédico perguntou de forma natural e assumindo. Não, senhor, eu sou a babá das crianças. Clara respondeu baixinho, e Roberto percebeu algo na forma como ela disse isso. Havia vergonha ali? Tristeza? Resignação? Tem mais alguém que pode ficar com as crianças? Algum familiar próximo que mora aqui? A mãe deles mora em outro estado. O doutor Roberto não tem mais ninguém próximo aqui em São Paulo. Clara respondeu. E Roberto sentiu a verdade amarga e patética daquelas palavras. Ele realmente não tinha ninguém. Tinha construído um império valendo bilhões de reais, mas estava completamente e absolutamente sozinho no mundo. Então é melhor a senhora ficar aqui com os pequenos. O paramédico orientou com lógica prática. A gente cuida muito bem dele, pode confiar. Depois o hospital liga para a senhora dar todas as notícias e atualizações. Não, Clara disse com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Roberto. Eu preciso ir junto, por favor, as crianças podem ir comigo na ambulância. Eu cuido perfeitamente delas lá no hospital. Mas eu absolutamente não posso deixar ele ir sozinho para o hospital. Não posso. Vicente sentiu algo se partir definitiva e irreversivelmente dentro dele. Ela estava genuinamente disposta a levar 2 bebês de 9 meses para o hospital no meio da madrugada. Estava disposta a passar a noite inteira acordada em cadeiras desconfortáveis. Tudo isso porque não suportava a ideia dele ir sozinho, dele estar sozinho e vulnerável. Uma funcionária que ele tratava com indiferença fria e calculada se importava infinitamente mais com ele do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida privilegiada e vazia. Tudo bem, moça. Vamos todos então na ambulância. O paramédico cedeu com gentileza. Mas a senhora vai precisar seguir as regras e orientações que dermos. Tá bom? Tá sim. Qualquer coisa. Só não posso deixar ele sozinho. Não posso. Eles começaram cuidadosamente a colocar Roberto na maca dobrável. Ele manteve o corpo completamente relaxado e inerte, os olhos firmemente fechados. Mas por dentro estava em guerra brutal consigo mesmo. Uma guerra entre continuar a farsa e confessá-la imediatamente. Quanto tempo mais conseguia manter aquela mentira cruel? Quanto mais ia deixar aquela mulher sofrer desnecessariamente? Clara seguiu ao lado da maca, segurando firmemente os gêmeos. Roberto conseguia sentir a presença dela próxima. Conseguia ouvir a respiração ainda acelerada. Conseguia sentir o calor dela. Por favor, cuida muito bem dele. Ela pediu aos paramédicos com voz suplicante. Ele é importante para tanta gente. Para as crianças dele. Para mim também. As palavras ecoaram na mente de Roberto como sinos gigantes. Para mim também. Eles o colocaram dentro da ambulância com movimentos práticos e eficientes. Clara subiu atrás com dificuldade, ainda carregando os 2 bebês dormindo. A porta traseira da ambulância fechou com um som metálico e final. A sirene ligou perfurando a noite silenciosa. E enquanto seguiam em velocidade pelas ruas vazias de São Paulo em direção ao hospital, Roberto tomou uma decisão absolutamente crítica e irreversível. Ele não podia mais continuar com isso. Não conseguia mais fingir nem por mais um segundo. Não depois de absolutamente tudo que tinha ouvido. Não depois de ver quem ele realmente era através dos olhos puros e honestos de Clara. Ele precisava acordar agora. Precisava encarar aquela mulher extraordinária. Precisava, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ser completamente honesto sobre o que estava sentindo e sobre o monstro que tinha se tornado. Mas tinha medo genuíno. Medo profundo e paralisante de que, ao abrir os olhos fisicamente, ele também teria que abrir o coração pela primeira vez. E Roberto Cavalcanti não tinha absolutamente certeza nenhuma se estava preparado para essa vulnerabilidade aterrorizante, mas não tinha mais escolha real. Porque ali, naquela ambulância em movimento, com uma babá que o amava mais do que ele jamais mereceria e 2 filhos que ele mal conhecia de verdade, Roberto finalmente entendeu que ou ele mudava radical e completamente agora, ou perderia para sempre a única família de verdade que ainda tinha. Roberto abriu os olhos devagar e deliberadamente. A luz fluorescente e artificial da ambulância era forte demais e agressiva. Ele piscou repetidamente várias vezes, ajustando a visão gradualmente. O primeiro rosto que viu com clareza foi o de Clara. Ela estava sentada no banco estreito ao lado da maca,
Laura e Lucas dormindo profunda e pacificamente em seu colo exausto. Ela olhava pela pequena janela da ambulância com expressão completamente distante e perdida, como se estivesse em outro mundo completamente. Quando finalmente percebeu o movimento sutil dele, ela virou a cabeça rapidamente. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Sua boca se abriu ligeiramente. "Doutor Roberto!" Ela quase gritou alto, mas se conteve no último segundo por causa dos bebês dormindo. "O senhor acordou. Graças a Deus o senhor finalmente acordou." Os paramédicos imediatamente se voltaram para ele com atenção profissional renovada. Começaram a fazer perguntas técnicas rapidamente, checando reações pupilares com lanternas pequenas. Vicente respondeu tudo mecanicamente e automaticamente, mas seus olhos não conseguiam sair de Clara nem por um segundo. Do rosto completamente inchado de tanto chorar, do coque totalmente desfeito e caótico, dos braços que tremiam visivelmente segurando as crianças pesadas, do uniforme rosa amarrotado e manchado de lágrimas, de cada detalhe humano e real que ele sempre ignorou sistematicamente por meses. "Senhor, o senhor está sentindo dor em algum lugar específico?" O paramédico perguntou com urgência. "Sim", Roberto respondeu com voz rouca e áspera de não usar por tanto tempo. "Tô sentindo dor." Mas não era dor física que ele queria dizer. Não eram as costelas machucadas ou a cabeça que latejava. Era algo muito, muito pior e mais profundo. Era a dor de finalmente se ver como realmente era. A dor de reconhecer décadas desperdiçadas. A dor de entender que tinha tudo materialmente e absolutamente nada emocionalmente. Clara tinha novas lágrimas escorrendo pelo rosto, mas dessa vez eram manifestamente de alívio puro. Eu pensei que o senhor eu achei que ia perder." Ela não conseguiu terminar nenhuma frase coerente, a voz quebrando em 1000 pedaços. "Clara." Roberto a interrompeu suavemente. Sua voz saiu completamente diferente, sem a frieza automática de sempre, sem a dureza profissional característica. Havia algo quebrado e vulnerável nela agora, algo profundamente humano pela primeira vez em anos. "Eu ouvi absolutamente tudo o que você disse, cada palavra, cada sílaba." O rosto dela empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse drenado. A respiração parou completamente por um segundo que pareceu eterno. Os olhos se arregalaram ainda mais, em compreensão lenta e horrorizada. "O senhor estava acordado o tempo todo?" Ela sussurrou em choque e descrença. Roberto assentiu devagar e pesadamente, cada movimento pesando toneladas na consciência. Viu o choque inicial nos olhos dela, viu a confusão se instalando, viu a compreensão chegando. E, por fim, viu a mágoa profunda e a traição surgindo como uma onda devastadora. "Eu sei." Ele continuou rapidamente antes que ela pudesse processar completamente ou dizer qualquer coisa. "Eu sei que não tenho absolutamente nenhuma desculpa aceitável. Eu sei que fui covarde, egoísta, cruel, manipulador, monstruoso." Clara segurou os bebês com ainda mais força, como se fossem seu único escudo contra mais decepções e dores. Seu rosto mostrava claramente que estava processando a traição, a crueldade calculada do que ele tinha feito. Mas eu precisava desesperadamente ouvir. Roberto sentiu algo quente e desconhecido descer lentamente pelo seu rosto. Uma lágrima. Quando foi a última vez que ele tinha chorado de verdade? Na infância distante. No enterro da avó, quando tinha apenas 12 anos e ainda não tinha construído todas as paredes emocionais. Eu precisava ouvir, porque passei 45 anos inteiros da minha vida me recusando terminantemente a escutar qualquer coisa que não fosse minha própria voz arrogante, a ver qualquer coisa além dos meus próprios interesses egoístas, a sentir qualquer coisa além de raiva e ambição descontrolada. Ele estendeu a mão trêmula e hesitante em direção a ela, mas não a tocou de fato. Não se achava digno ainda disso. Não se sentia merecedor de qualquer contato humano. "Você disse que eu tinha uma segunda chance. Você estava absolutamente certa." Sua voz falhou completamente e despedaçou, mas ele forçou as palavras a sair mesmo assim. "Mas não é uma segunda chance de continuar vivendo biologicamente. É uma segunda chance de finalmente começar a viver de verdade pela primeira vez, de ser pai real, de ser um ser humano decente, de sentir algo além de vazio." Clara permaneceu em silêncio pesado
e denso. As lágrimas caindo livremente sobre Laura e Lucas, que continuavam dormindo completamente alheios ao momento que mudaria tudo para sempre. Seu rosto mostrava uma guerra interna. Parte dela queria acreditar. Parte dela estava destruída pela traição. Parte dela queria perdoar. Parte dela queria fugir e nunca mais olhar para trás. Eu não mereço seu perdão, Roberto continuou, cada palavra sendo brutalmente arrancada de um lugar profundo dentro dele que ele não sabia que existia. Não mereço você naquela casa. Não mereço a forma como você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Não mereço como você defende um homem que nunca te deu um único obrigado sincero. Como você se importa genuinamente, apesar de absolutamente tudo. Como você ama quando eu nunca dei nenhuma razão para isso. Ele respirou fundo e pesadamente, lutando contra o nó gigante e apertado na garganta. Mas eu tô te pedindo aqui, vulnerável e quebrado. Me dá uma chance de tentar, de aprender com você. De ser o homem que meus filhos realmente merecem como pai. O homem que você merece ter ao lado, não como patrão frio e distante, mas como alguém que te respeita e valoriza de verdade. A ambulância parou finalmente no hospital. As portas traseiras se abriram bruscamente. Paramédicos começaram a preparar para descer Roberto, mas nenhum dos dois se moveu ou desviou o olhar. O mundo lá fora poderia esperar mais alguns segundos. Este momento era importante demais para ser interrompido. Por favor, Clara. Roberto segurou a mão dela pela primeira vez em 8 meses de convivência diária, e pela primeira vez na vida adulta dele, não foi uma ordem, não foi manipulação calculada. Foi um pedido genuíno e desesperado de alguém que finalmente reconhecia sua própria falência emocional completa. Me ensina a ser humano de novo. Me ensina a ver meus filhos de verdade. Me ensina a sentir sem medo. Me ensina a amar sem paredes. Clara olhou para ele por um momento longuíssimo, que pareceu uma eternidade suspensa no tempo. Depois olhou para Laura e Lucas dormindo tão pacificamente em seus braços cansados. Olhou para os rostinhos angelicais deles, para as bocas entreabertas, para os cílios longos, para tudo que tinha se tornado sua razão de existir. E, finalmente, com a voz fraca, mas surpreendentemente firme, ela respondeu de forma que mudaria tudo. Tudo bem, Dr. Roberto. Eu aceito te dar essa chance. Ela fez uma pausa significativa e intencional, mas com uma condição absolutamente inegociável. Qualquer uma. Roberto respondeu imediatamente. Qualquer condição que você quiser, qualquer coisa. Para de me chamar de Dr. Roberto imediatamente. Ela disse com firmeza crescente na voz. Me chama de Roberto, só Roberto, ou até de Beto se quiser, porque se a gente realmente vai recomeçar tudo do zero, vamos recomeçar como pessoas reais, não como patrão todo-poderoso e empregada invisível. Como família verdadeira, como seres humanos iguais. E ali, na porta traseira daquela ambulância parada, Roberto Cavalcante finalmente aprendeu a lição mais importante e transformadora de toda a sua vida desperdiçada. Respeito genuíno não vem do cargo impressionante, do dinheiro acumulado ou do poder social. Vem direto do coração aberto. Vem da vulnerabilidade. Vem da capacidade de ver o outro como igual, não como inferior ou ferramenta. Os paramédicos finalmente conseguiram descer a maca. Clara desceu atrás cuidadosamente, ainda carregando os 2 bebês como tesouros preciosos. Roberto foi levado para dentro do hospital iluminado e movimentado. Ela seguiu cada passo ao lado dele, nunca se afastando mais de 1 metro. E enquanto esperavam pelos exames e procedimentos necessários, Roberto olhou para aquela mulher extraordinária que tinha literalmente salvado não apenas sua vida física, mas principalmente sua alma morta. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, a cobertura em Higienópolis estava irreconhecível. Não fisicamente. Os mesmos móveis caros ainda estavam lá. O mesmo lustre de cristal francês pendia do teto alto. O mesmo granito preto cobria o chão. Mas a atmosfera tinha mudado completamente e radicalmente. Havia vida agora. Havia risadas. Havia amor palpável no ar. Roberto estava sentado no chão da sala, algo que nunca teria feito há 3 meses. Laura estava em pé, apoiada em suas pernas, dando passinhos inseguros, mas determinados. Lucas engatinhava ao redor em círculos, explorando tudo com curiosidade infinita. E Roberto? Roberto estava rindo.
rindo genuinamente pela primeira vez em décadas, rindo de uma forma leve e livre que ele tinha esquecido que existia. "Olha só, Clara!" ele gritou com entusiasmo infantil. "Olha a Laura andando, ela está andando sozinha." Clara apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Mas não estava usando o uniforme rosa que ele costumava exigir. Estava usando jeans confortável e uma blusa simples. Seus cabelos estavam soltos e naturais. Ela estava sorrindo aquele sorriso lindo que iluminava todo o ambiente. "Eu vi! Ela está ficando tão grande." Ela se sentou no chão ao lado de Roberto, algo que antes seria impensável. Laura imediatamente cambaleou até ela, caindo no colo familiar com uma risada gostosa. "Lembra quando você me contou que ela tinha dado os primeiros passos há meses e eu não tinha visto?" Roberto disse com um misto de tristeza e gratidão. "Eu prometo que nunca mais vou perder esses momentos. Nunca mais." Clara colocou a mão sobre a dele de forma natural e carinhosa. "Eu sei que você não vai. Você mudou tanto, Beto. Mudou de formas que eu nem achei que fossem possíveis há 3 meses atrás. Tudo graças a você." Ele segurou a mão dela de volta, entrelaçando os dedos. "Você me ensinou a ser humano de novo. Me ensinou que ter tudo não significa nada se você não tem amor de verdade." Lucas engatinhou até eles e começou a puxar a calça de Roberto, querendo atenção. Roberto o pegou no colo imediatamente e o cobriu de beijos barulhentos. O bebê gargalhou com aquele som maravilhoso e puro que só crianças felizes fazem. "Sabe o que é mais incrível?" Roberto disse, olhando para Clara com olhos cheios de emoção. "Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente o que realmente importa. Não são os bilhões no banco, não são as empresas que controlo, não é o poder ou o status, é isso aqui, é esse momento, é vocês 3. Clara sorriu com lágrimas nos olhos. "E você sabe o que é mais incrível para mim? Eu finalmente tenho uma família de novo. Uma família que escolhi e que me escolheu de volta. Eu não tô mais sozinha no mundo. Você nunca mais vai estar sozinha." Roberto prometeu com absoluta seriedade. "Nós somos uma família agora. Uma família de verdade. Não por sangue ou contratos, mas por amor e escolha." Laura bocejou e encostou a cabecinha no ombro de Clara. Lucas começou a cochilar no colo de Roberto, o dedinho na boca. E ali, sentados no chão daquela sala luxuosa, mas agora cheia de vida e amor, Roberto finalmente entendeu o significado verdadeiro de riqueza. Riqueza não era ter milhões na conta bancária. Riqueza era ter pessoas que te amavam de verdade. Era ter uma razão real para acordar todo dia. Era ter memórias sendo construídas a cada momento. Era ter um coração aberto e vulnerável. Era ter conexões humanas genuínas. Era ter amor. "Eu te amo", Roberto disse para Clara pela primeira vez. E as palavras saíram tão naturais quanto respirar. "Não só como a babá dos meus filhos. Não só como a pessoa que cuida da minha casa. Mas como a mulher que salvou minha vida. Como a pessoa que me mostrou como viver de verdade. Como a mulher que eu quero do meu lado pro resto da vida." Clara chorou abertamente, mas eram lágrimas de pura felicidade dessa vez. "Eu também te amo, Beto. Te amo há mais tempo do que deveria admitir. Te amo desde que vi como você mudou. Como você se abriu. Como você finalmente deixou o amor entrar." Eles se beijaram suavemente, enquanto os bebês dormiam nos colos deles. E naquele momento perfeito e simples, Roberto Cavalcante finalmente estava completo. Finalmente, estava vivo de verdade. Finalmente, era rico no único sentido que realmente importava. Meses depois, Roberto reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Passou a empresa para uma administração profissional que não dependia dele estar presente 80 horas por semana. Começou a jantar com a família todo dia. Começou a dar banho nos bebês. Começou a acordar de madrugada quando eles choravam. Começou a estar presente de verdade. Clara nunca mais foi tratada como empregada. Tornou-se oficialmente parte da família. E quando Laura e Lucas cresceram o suficiente para entender, eles chamavam ela de mãe e Roberto de pai, com igual amor e naturalidade. Porque família não é definida por biologia ou documentos legais. Família é definida por amor, presença e escolha. E você? Já parou para enxergar quem realmente sustenta sua vida emocional? Quem está do seu lado nos momentos mais difíceis? Quem te ama mesmo quando você não merece?
Conta aqui nos comentários qual foi a parte dessa história que mais mexeu com você. Se você já passou por uma transformação assim, ou se conhece alguém que é como a Clara foi para o Roberto. Se essa história te emocionou como me emocionou, compartilha com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde para abrir o coração, que nunca é tarde para finalmente ver o que realmente importa. Se inscreve no canal para mais histórias sobre transformação, amor e segundas chances. A gente se vê na próxima história e lembra, respeito e gratidão transformam vidas. Até logo.